qual a maior dúvida que você teve com o livro que você gostaria de aproveitar o Elias aqui pra esclarecer pra você? Nossa! Cara, o livro do Elias é um livro muito denso, assim, muito bem estruturado, muito bem escrito, com uma pesquisa assim, fantástica de várias, né, literaturas, como deve ser, acho que um livro. Não é só porque eu gosto e admiro, que eu falei isso no início, é um dos poucos livros. A biblioteca é grande, tá? Tem mais de 500 livros. Eu devo ter uns 15 livros que eu tenho uma quantidade grande de anotações. Geralmente esses livros que eu cito é porque eu já li até mais de uma vez, né? E o livro realmente do Elias, assim, é um livro de tão denso que tem muitas... Mas não é porque eu dou, é porque são itens ali que eu achei extremamente interessante, anoto para depois... Vai buscar referência. Porque, assim, meu cérebro funciona de uma maneira meio estranha. Às vezes eu tô, do nada, assim, eu lembro de uma coisa e falo, putz, isso aqui liga com aquilo que eu vi num livro tal. Aí eu vou lá e abro, putz, é isso mesmo, entendeu? E aí dali surge uma nova constatação, né? Então por isso que eu sou das antigas, eu gosto de anotar, assim. Eu não acostumei a fazer isso no Kindle, né? De anotar, sim, assim. Eu gosto do papel ainda. E aí a primeira metade do Elias, do livro do Elias, ele é muito mais a parte teórica, né, da fundamentação dessa nova formação econômica e social da China, e depois, na outra metade, ele destrincha esse modelo chinês, né? Então é um livro que eu admiro muito. Pela propaganda, viu? É um livro, para quem não leu, para quem quer entender China, obviamente é um livro denso, mas não, digamos assim, chato de ler. É um livro, pelo menos eu gostei muito de ler. Tem livro que é muito chato de ler. O livro do Elias não é muito chato para quem quer entender realmente, desde o início, né? Porque as pessoas têm muita dúvida na China, muito esse preconceito. Não, lá é capitalista, lá é capitalista de Estado, não é... Então, assim, é um livro que realmente tira essa dúvida da sua cabeça. Eu tinha essa dúvida antes de ler o livro do Elias, né, sobre o modelo chinês. Li vários outros livros sobre a China, mas o do Elias ele explica bem a teoria do valor, formação econômica e social, modo de produção, ele vai... E, obviamente, a pessoa tem que ter a cabeça aberta, não tem que ser esses cabeças de bagre que fica criticando modelo socialista, Karl Marx, sem ter lido, né? Então, para quem leu, por mais que não concorde com o que leu sobre... o Capital do Karl Marx ou várias outras literaturas, e tem curiosidade de entender, ele vai entender, né, pela estruturação que o Elias fez no livro. E o Elias está falando dessa parte final aí que, na verdade, não é dúvida, assim, me dá muitos insights, né? Eu tive muitos insights ao ler o livro do Elias. E um dos insights que até vocês discutindo aqui me veio na cabeça é justamente porque o sistema, pelo menos o que eu entendi no livro, o sistema financeiro estatal na China, como tudo, talvez, na estrutura socialista, ele não é feito em si para dar lucro, por si só. Porque isso é do capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro existe para gerar retorno para ele mesmo, o capitalista. O sistema financeiro estatal na China, pelo que eu pude depreender, ele é um sistema tão eficiente, mais eficiente até do que o sistema capitalista, mas justamente porque ele não existe por si só. Ele existe para financiar os outros setores da economia a crescer. Então você imagina o insight que eu tive aqui agora. Você imagina se no Brasil você pegar o sistema financeiro, o quanto eles não geram de lucro todo ano. Nossa. Talvez mais de 100 bilhões, né? Dá bem mais do que isso. Uma instituição aí né? gerou 60 bi. Então esses 100 bilhões está indo, teoricamente, para os acionistas desses 5 bancos, inclusive Banco do Brasil. Acho que talvez não, mas Banco do Brasil. 4 bancos, sendo um estatal, esse lucro todo está indo para acionistas dessas empresas. Então são bilhões, mais de 100 bilhões, que está sendo retirado da economia, da sociedade, para acumular na mão de poucas pessoas, poucos acionistas, né? Você imagina que na China não é assim. Primeiro, ele não teria esse objetivo de extrair mais de 100 bilhões de lucro, se tiver um lucro normal, como qualquer outro negócio, ou até... Porque eu sempre brinco assim, empresa estatal não é feita para dar lucro. Empresa estatal é feita para prestar um serviço para a sociedade, né? Mas digamos que o sistema financeiro no Brasil fosse estatal como na China e não gerasse todo esse retorno. Quer dizer que ele teria deixado 100 bilhões na economia. E esses 100 bilhões poderiam ser mais produtivos na mão das empresas, inclusive, que os bancos ajudam a financiar. E outra, os bancos financiariam também setores com investimento que realmente traz retorno para a economia no longo prazo. Por isso que eu falo, quem faz investimento no longo prazo é o Estado. Nenhuma empresa faz investimento no longo prazo. Não quer, por uma questão matemática. Quer lucro rápido. Então, você faz uma análise de viabilidade econômica, você tem 10 projetos.
Tem um que dá retorno em 40 anos, outro dá retorno em 20, você vai investir no tá 20. De 20. E o pior que não é isso, né? Você Fator pega esses 20 risco. e tem 5 ali que dá retorno em 5 anos. Os caras investem naqueles de 5. Até porque quando você faz uma estrutura de análise de viabilidade econômica, não é só capital próprio. Você vai lá atrás de um fundo de private equity, não sei o quê. Os caras, não, eu vou pôr dinheiro no negócio. Mas o cara quer ver qual que vai ser o retorno e qual prazo. Então, os investimentos de longo prazo, que geralmente geram benefício na economia como um todo, no longo prazo, é quem faz o Estado. Então, esse grande salto que a China deu com os planos quinquenais é porque ele estava olhando lá na frente. Ele não estava olhando daqui 3 anos, daqui 5 anos, o que ia acontecer. Ele estava olhando lá na frente, daqui 40 anos, como é que eu quero estar. Que aí é o que eu corroboro 100% com o Elias, que o Brasil, a gente não tem um projeto de nação, a gente não tem um plano de desenvolvimento, um plano de país, com o que o Brasil quer ser daqui 30 anos. Pergunta para qualquer político. Ele não vai saber te responder, porque ele não tem, ele tá olhando só daqui 2 anos. Cara, daqui 4 anos, na próxima eleição. Eu acho isso inacreditável, assim, é como se você tivesse uma visão além do alcance, você conseguir planejar algo para 40 anos, com tanto de variável, assim, sabe? Eu reconheço minha limitação, eu tô acostumado com coisa de 2 anos, 3 anos, né? Como que isso é possível? Tem tanta coisa que pode atrapalhar e mesmo assim você faz um projeto de 30, 40, 50 anos e dá certo. Planejamento é tudo. Não é somente isso, porque o que envolve a China também, envolve outros casos também. Envolve os Estados Unidos também, também em grande medida, os americanos são uma economia planificada, né? Aqui cá entre nós aqui é financiarização sim, mas existem setores da economia americana que operam de forma planificada. Né? Elon Musk, por exemplo, a DARPA, que é uma agência de financiamento de alta tecnologia, isso é Estado e planejamento. Alemanha. Mas o caso da China, que é o caso que eu estudo, é o seguinte, eles mobilizam a inteligência da sociedade em torno de grandes projetos. Né? Então a China, por exemplo, tem hoje cerca de 2 milhões de pessoas que trabalham para o planejamento de longo prazo, né? A partir do que? Da análise de projetos. Né? 2 milhões de pessoas. Tipo uma organização de desenvolvimento. É pra o que acontece? Isso, né? Então eles têm que gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano. Esses 2 milhões de seres humanos, o que eles fazem? Eles passam o dia inteiro buscando meios e maneiras de como se gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano. Ou seja, você mobiliza a nata da inteligência da sociedade para a solução de problemas, de contradições que a vida vai te colocando diante de você. Então, uma das diferenças que eu coloco no concreto entre capitalismo e socialismo também é essa. O socialismo hoje, né, que é o caso chinês, ele é capaz de mobilizar o que há de mais brilhante da sociedade chinesa em torno do quê? De como solucionar as contradições que o processo de desenvolvimento vai impondo a cada giro do parafuso do ciclo do processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, a questão do desemprego estrutural causado pela introdução de novas tecnologias, né? Antes da introdução dessas novas tecnologias, já tem gente pensando em como solucionar as contradições que a introdução daquela nova tecnologia vai gerar na sociedade. Né? Então, é uma economia orientada, como disse o José Cobori, não é para o lucro, é orientada para a construção de bens e serviços para a sociedade. O exemplo que a gente sempre dá, que é o clássico, né? A China constrói em 20 anos 45 mil quilômetros de trem de alta velocidade. Se eu não me engano, dá um Google se for o caso aí, o preço do quilômetro de cada linha de trem de alta velocidade é 7 milhões de dólares. Então a China tem um sistema, por exemplo, de subsídio para esse trem de alta velocidade que é prejuízo, que é imenso. Que aqui no Brasil teriam que privatizar, teriam que trair toda essa... O metrô de Xangai, por exemplo, que é o maior metrô do mundo, disputa com o Pequim, 580 quilômetros de linhas de metrô, a passagem custa, por exemplo, 1 yuan na bilheteria, só que o custo por estado é de 4, ou seja, 3 é subsidiado. No Brasil isso é um escândalo, né? Tem que lá na China não. Por quê? Porque não é orientado ao lucro e é público, ou seja, o sistema financeiro é público que cria moeda pública, que é a moeda fiduciária, né? Então, a forma como os chineses encaram a moeda também é diferente, né? Ou seja, a moeda é um bem público. E como bem público, a moeda tem que entregar bens e serviços para a sociedade. Nós enxergamos a moeda de uma outra forma aqui no Brasil, no capitalismo. A moeda não é vista como bem público, né? Ela não é funcional.
como diz o Aberlane das finanças funcionais. Né? Então, acho que essas diferenças é que vai demarcando o capitalismo e o socialismo e que vai demarcando as razões da China estar à frente dos Estados Unidos em muitos ramos de atividade. Enfim, você vai para a China, se eu não me engano. Nós vamos. Não sei se o Cobori já foi ou vai. Não, se a gente bater 600 mil inscritos, a gente vai, mas a gente tá dependendo já da se galera. inscreve no canal. Eu acho que vocês vão para lá e vocês não precisam. Eu falo para as pessoas, não acreditam no que o Cobori fala, não acreditam no que eu falo. Vão lá e confiram. E cheguem na China. Faço aqui uma paródia, né? Coloca uma venda nos olhos, vai para uma estação de trem e compra uma passagem para qualquer lugar. De forma aleatória. Você vai chegar naquele lugar, você não vai ver mendigo, você não vai ver polícia na rua, não vai ver cracudo, você não vai ver as misérias que nós vemos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, etc, etc. Né? Enfim, vão para lá, não confiem no que eu falo não, tá? Vão para lá e confiram. Deixa o Cobori falar. Claro, deixa eu só, que eu lembrei aqui de uma dúvida assim, não é dúvida, um aprofundamento maior do livro do Elias aí, porque eu acho que a China evolui tão rápido que depois que você escreveu o livro já deve ter bastante evolução. Uma coisa que eu achei super interessante no seu livro, Elias, é quando você fala dos macro setores produtivos e dos macro setores naturalmente improdutivos, né? E o que é improdutivo, saúde, educação, e você citou um exemplo aí de transporte público, eu acho que ele não deveria ser tratado como um setor que tem que dar lucro. Eu fui até num podcast de um sindicato lá dos metroviários do DF, do Distrito Federal, e lembrei também da privatização do metrô aqui em São Paulo, né? Aqui não, a gente tá em Minas, mas em São Paulo. E aí eles perguntando, né, a privatização do metrô, que tem que dar lucro, eu falei, gente, transporte público não é para dar lucro, transporte público é custo. É um custo que tem que ser bancado, né? Ou pelo Estado ou pela empresa, não pelo trabalhador. Porque eu até brinco, né? Eu vou de carro daqui no meu trabalho. Se eu tenho um carro, eu vou de carro daqui no meu trabalho. Eu não quero ter lucro com o meu custo, né, de ir daqui para o trabalho. E daqui para o trabalho, o meu transporte é custo. Para aquela trabalhadora que precisa utilizar o transporte público, é custo. Né? A gente não pode, quando você privatiza, aí a empresa quer dar lucro. Não, o Elias deu um exemplo aqui, o transporte na China se desenvolveu tão rápido e é subsidiado pelo Estado, porque o Estado sabe que aquilo é um custo que tem que subsidiar, sim, porque o trabalhador tem que chegar no trabalho, e aí lá no trabalho as empresas precisam gerar os retornos que elas se programaram para gerar, mas nunca colocando o transporte para ter lucro. E isso dito, quando eu vi no seu livro, Elias, sobre os macro setores, eu vejo essa contradição do capitalismo, né? E a China talvez já comece a passar quando ela começa já a mandar setores, teoricamente, que não dão tanto retorno para outros países ali do Sudeste Asiático, né? Porque talvez isso já não seja tão competitivo produzir na China. E esses movimentos, eles vão continuar sendo feitos. Talvez a última fronteira do capitalismo, que eu acho que é quando o capitalismo vai ser realmente superado, é quando chegar na África, né? Que a China já está fazendo todos os acordos. A África ainda é o continente mais atrasado no planeta Terra, mas quando o continente africano começar a chegar mais ou menos no estágio que estaria talvez hoje o Sudeste Asiático, o capitalismo vai perder, não tem mais nenhuma fronteira para ele começar a transferir essas indústrias low-tech, middle-tech, que teoricamente em algum momento fica improdutivo. Alguém tem que subsidiar aquele setor, né? E aí eles dão bem o exemplo que é bastante didático, é o setor de saúde, setor de educação, é naturalmente o setor produtivo. É uma coisa que a gente tem que colocar dinheiro sem visar retorno, né? Na China, como é que eles estão fazendo esse subsídio cruzado, sei lá, do macro setor produtivo para o improdutivo, para que ele continue sobrevivendo, porque ele é necessário, né? Vamos lá. Quando nós começamos a escrever esse livro, a pensar o livro é de 2021, foi escrito em 2019, só que nós estávamos pensando nesse livro desde 2013. Eu e o Alberto Gabrielli, falecido inclusive. Nós observamos um alto nível de abstração que o Capital de Karl Marx, ele descreve uma economia baseada em dois setores, o produtivo e o improdutivo, né, que já foi explicado aqui pelo Zé Cobori. Produtivo é aquele que gera valor, né? Que ele gera valor, né? Valor de uso, valor de troca. E o improdutivo é aqueles que geram a riqueza espiritual de uma sociedade, vamos dizer assim, que é biblioteca, que é hospital, que é isso, enfim. É um bem comum. Teatro, né? Exatamente.
O Marx, no livro dele, na Crítica ao Programa de Gotten, que ele fala, que ele vai mais longe na teorização sobre o socialismo, ele fala no seguinte, que o setor improdutivo, ele depende do quê? Do excedente do setor improdutivo, do setor produtivo, né? Então, esse setor produtivo vai depender da geração de excedente de setor. Então, o socialismo, em grande medida, vai ter como tarefa histórica a construção de um grande setor produtivo da economia. Porque ao construir um grande setor produtivo da economia, ele vai construir as condições para a geração de excedente para financiamento desse setor produtivo. Então, esse financiamento, essa transferência intersetorial de recursos é feito pelo sistema financeiro. Né? É pelo sistema financeiro e diretamente pelo Estado via orçamento público, né? Então, esse processo. Em relação à África, eu poderia ficar falando disso até amanhã, que minha cabeça também fica... Em relação à África, Zé, uma outra diferença entre capitalismo e socialismo que eu trago hoje, porque já estou saindo um pouco da questão da abstração, do socialismo é X, Y, Z, não, acho que tem que mostrar no mundo real. O capitalismo hoje, em seu estágio atual financeirizado, ele exporta miséria, crise, instabilidade, rima Mises, que ele já deu exemplo aqui. Isso é o capitalismo hoje. O socialismo ele exporta prosperidade. Então a China, quando ela investe fora dos seus territórios, ela está levando prosperidade para aquele país. Via uma indústria que está indo para outro lugar, uma ferrovia, uma ponte, hospitais como na África, escolas, ou seja, outra diferença. Eu acho que aí também, Zé, que aí você tem razão. Cara, é muito genial, né, cara? É impressionante, né? Vocês são. Não, ele é que ele não tem essa... Tá louco? Ele é outro... Cara, para eu poder elaborar um raciocínio, eu vou ter que ler... Ele é outro planeta. Eu acho que na medida em que a China for exportando essa prosperidade para o resto do mundo, vai deixando cada vez mais claro os limites do próprio capitalismo. Aí tem a dialética desse processo, que é como que os países receptores de investimentos se comportam diante da China. E aqui no caso do Brasil fica isso, ou seja, será que nós vamos construir um projeto nacional que nos capacite a observar a China estrategicamente, ou vamos continuar como estamos, né, olhando a China somente como um provedor de lucro imediato para o setor do agronegócio e outros setores da economia. Eu acho que essa é a grande contradição que envolve, para voltar para o Brasil, né, sair da China. É isso.